tarde a todos. Portanto, eu irei apresentar os capítulos 32 e 41 dos livros dos Mensageiros. Está bom, sim? Portanto, este livro pertence à coleção A Vida no Mundo Espiritual, é o segundo livro após O Nosso Lar. Alguns livros vocês certamente já conhecem. E, portanto, começa com o capítulo 32, a melodia sublime. Depois, do capítulo 33 ao 41, passa pelo relato de André Luís e os seus companheiros numa visita à crosta terrestre. Portanto, vamos ver a caminho da crosta, a oficina do nosso lar, culto doméstico, mãe e filhos, santuário doméstico, atividade plena, trabalho incessante, rumo ao campo e entre as árvores, no capítulo 41. Eu optei por trazer o prefácio para quem não tem acompanhado o livro. E então o prefácio é escrito por Emmanuel e diz: o livro relata experiências de mensageiros espirituais e faz reflexões sobre a natureza do ser humano e a sua evolução espiritual. O autor destaca que, embora muitos leitores possam interpretar essas experiências como meros produtos do cérebro humano e suas paisagens materiais, é preciso reconhecer que o cérebro é um instrumento da razão e o ser humano desencarnado não ingressou imediatamente em planos angelicais, mas continua a sua jornada de crescimento num campo vibratório diferente. Portanto, não deixamos de ser quem somos, passamos para outro plano. Ele faz uma comparação entre um chimpanzé, se pudesse explicar aos seus semelhantes o que era a evolução do outro lado da vida. Portanto, ele diz que não seria muito diferente da nossa. E ele diz que é um desafio a conquista da razão e os aspectos espirituais da existência. Portanto, enfatiza que as mensagens espirituais não devem ser vistas com estranheza, pois a evolução é um progresso contínuo e a morte física não é um salto desequilibrado, mas uma passagem para outra etapa do aperfeiçoamento. Portanto, isso já temos visto frequentemente aqui. Portanto, nós não deixamos de ser quem somos. O autor ressalta que o espiritismo cristão oferece mais do que apenas conhecimento e pesquisa, revelando uma oficina de renovação espiritual, onde cada indivíduo deve buscar integração com a vida superior através do esforço interior, disciplina pessoal e autoaperfeiçoamento. O trabalho espiritual é um serviço nobre que requer pureza de coração e disposição para abandonar aspectos inferiores da vida em busca da luz eterna. Ao apresentar as mensagens do mensageiro espiritual, André Luís, e a figura do generoso Aniceto, o texto destaca a importância da moralidade nas atividades de fé e a transformação interior como caminho para a compreensão e conexão com a vida divina. Conclui, incentivando o leitor a buscar a luz espiritual através da investigação no campo infinitesimal e cósmico e, acima de tudo, a integrar-se na responsabilidade de viver diante de Deus. Portanto, isto foi escrito por Emmanuel, ou ditado por Emmanuel, em Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. Portanto, e o capítulo 32 fala da melodia sublime, portanto, é a preparação antes deles passarem à crosta terrestre, e relata então um momento espiritualmente elevado e emocionante, onde Aniceto, um mensageiro espiritual, pede a Ismália, a esposa de Alfredo, para executar uma melodia da sua esfera elevada. Portanto, Ismália é mais elevada espiritualmente do que os outros. Ao tocar o órgão, Ismália oferece uma melodia divinalmente harmoniosa e, sem cantar com palavras, expressa uma prece de louvor e gratidão ao Senhor Supremo. A prece é sentida pelo narrador e todos os presentes, através de vibrações subtis que tocam o âmago da alma. Portanto, a forma como eles percepcionam esta prece é completamente diferente por estarem num plano superior. A melodia transmite então uma conexão íntima com o divino e Ismália demonstra a sua elevada espiritualidade. No final da melodia, belas flores azuis fluídicas emanam do coração da musicista e espalham-se sobre os presentes, enchendo-os de alegria e bom ânimo. Todos ficam comovidos e revigorados com a experiência. Portanto, e aqui mais uma vez a curiosidade de André Luís aparece e ele quer esclarecer este fenómeno desta prece silenciosa. E então Aniceto explica que cada indivíduo carrega consigo os arquivos da sua própria vida, seja o inferno que criaram para si mesmos ou o paraíso que edificaram no coração. Ismália, com sua bondade e divino amor, acumulou tesouros eternos que compartilhou com os presentes naquele momento. Portanto, no fundo,
o que ela cultivou enquanto esteve encarnada e não encarnada é que consegue transmitir a quem está presente. É destacada a beleza e a profundidade da espiritualidade de Ismália e como a sua prece e melodia tocaram os corações de todos, proporcionando um momento de elevação e gratidão ao Senhor. Passamos então ao capítulo 33, em que André Luís e os companheiros vão ao caminho da crosta. André Luís e os seus companheiros, após uma viagem espiritualmente enriquecedora, preparam-se para retornar à Terra. Aniceto, o instrutor espiritual, conduziu-os numa pequena máquina voadora movida por fluidos elétricos acumulados. Aniceto explica que a permanência no posto de socorro permitiu que recebessem lições importantes sobre os espíritos perturbados e sofredores, bem como os efeitos da prece. Ele ressalta a importância da observação e aprendizagem nessa jornada. Portanto, será importante, e ele depois relata o que é que se vai passando dos dois lados da vida, portanto, no mundo material e no mundo espiritual. Enquanto voam em direção à superfície terrestre, a paisagem torna-se densa e obscura, devido às emissões vibratórias inferiores da humanidade. Eles atravessam regiões carregadas de resíduos mentais, de baixa condição. Apesar das dificuldades, eles alcançam novamente a luz solar e prosseguem em direção à crosta. Portanto, a psicosfera que é emanada por todos nós, eles sentem esse peso. À medida que se aproximam da Terra, Aniceto explica que a luz solar é a mais alta imagem de Deus na natureza física. Manifesta-se de diferentes maneiras em cada esfera habitada. E ele relata a forma como a luz é percepcionada em vários planetas. Eles avançam praticando a volitação e chegam ao Rio de Janeiro, onde encontram as matas de Petrópolis e percorrem as grandes artérias da cidade. E vão observando tudo o que se passa em torno. Exaustos, aproximam-se do mar para respirar e para se renovarem. Aniceto convida-os a descansar num dos refúgios do nosso lar, na crosta, mostrando que mesmo no meio das atividades terrestres é possível encontrar locais de reconforto e conexão espiritual. Reparem a importância da natureza, vamos ver mais à frente, a importância da natureza para o refazimento das forças, e vai sendo abordado esse tema. Portanto, André Luís está acompanhado de Aniceto, seu instrutor espiritual. Durante a caminhada, André percebe a presença de vários espíritos encarnados de ordem inferior que se encontram próximos dos transeuntes encarnados. E ele faz uma descrição mais detalhada, que aqui não conseguimos tempo para isso, mas é interessante ver a forma como as pessoas atraem os seus semelhantes, quem vibra na mesma frequência ou frequências parecidas. Fala também de vírus e bactérias que se juntam. Portanto, é uma descrição engraçada para nós percebermos o que é que se passa. Quando chegam à casa, são recebidos por Isidoro, um trabalhador espiritual, e a sua esposa Isabel. Isidoro encontra-se desencarnado, Isabel continua encarnada, mas continua a ser o responsável pela casa, onde vai decorrer este trabalho. A residência é um local de atividades espirituais, uma espécie de extensão ou réplica do nosso lar, onde trabalhadores espirituais prestam auxílio e serviço em prol da espiritualidade. André nota que a casa é humilde, mas iluminada por clarões espirituais semelhantes à sua cidade espiritual, nosso lar. Portanto, apesar de ser uma casa humilde, não quer dizer que não haja iluminação e não haja um trabalho espiritual profundo, onde há espíritos que socorrem dessa casa para se refazerem. Isidoro e Isabel são trabalhadores dedicados e a residência serve como um ponto de apoio espiritual para outros espíritos. André Luís fica surpreso ao ver que Isidoro é tratado como um líder na casa terrena, mesmo depois de retornar ao plano espiritual. Portanto, que é referência ao seu desencarne, mas continua a ser o líder da casa. Aniceto explica que isso ocorre porque Isidoro e Isabel têm-se mantido fiéis ao compromisso assumido e continuam-se a ajudar espiritualmente, mesmo após a morte física. Aniceto esclarece que a construção espiritual exige esforço, dedicação e abnegação, e que trabalhadores espirituais corajosos e amorosos são necessários para servirem como âncoras entre os espíritos encarnados, permitindo que os benfeitores espirituais atuam na esfera terrena. Portanto, é preciso que haja essa dedicação e esse esforço para que possamos ter ajuda, digamos assim, dos espíritos superiores do outro lado da vida. A visita à oficina do nosso lar mostra a importância do serviço espiritual e a continuidade do trabalho após a morte física.
além de ressaltar a necessidade de amor, dedicação e perseverança na construção de um mundo melhor. No capítulo 35, vamos ver o que é que se passa no culto doméstico, portanto, neste pequeno trabalho que Isabel vai fazer com os filhos e vai ser apoiada pela espiritualidade. No momento espiritual de culto doméstico, realizado por Isabel, viúva de Isidoro, com a participação dos seus filhos e trabalhadores invisíveis. Durante o culto, as luzes intensificam-se e Isabel, guiada por mensageiros espirituais, faz uma prece e realiza a leitura de trechos instrutivos e notícias do jornal. Há 2 momentos ela faz uma leitura do Evangelho de Mateus e também lê uma notícia do jornal. Depois fazem a análise dos 2 textos. E, portanto, diz que no Evangelho de Mateus fala sobre o reino dos céus ser como um grão de mostarda semeado no coração. Um amigo espiritual chamado Fábio Aleto oferece a interpretação espiritual do versículo lido. Portanto, a Isabel é médium e vai receber a intuição no que diz respeito à leitura que fez. Portanto, Isabel, sob sua influência do Aleto, faz um comentário sobre a importância de refletir sobre as pequenas ações e pensamentos na vida cotidiana, comparando-os a sementes de mostarda que podem crescer e tornar-se grandes realizações espirituais. Isabel enfatiza a necessidade de cultivar boas ações, palavras e pensamentos, lembrando a presença constante e amorosa de Jesus para nos inspirar e auxiliar neste processo. Após o comentário, a Assembleia Invisível, formada por trabalhadores espirituais e crianças, fica emocionada e Isabel encerra o culto com uma conversa com os presentes. O capítulo mostra a importância do culto doméstico como um momento de aprendizagem e crescimento espiritual, além de abordar a relevância de cultivar as coisas pequeninas em nossas vidas para alcançar realizações significativas no campo espiritual. Portanto, não queiramos mudar tudo de uma vez, vamos mudar uma coisa de cada vez, pequenos passos. André Luís descreve uma cena espiritual onde ele e os outros espíritos que visitam a casa de Isidoro e da sua família após o desencarne. Fábio Aleto, como um espírito elevado, oferece um comentário espiritual profundo, mas apenas alguns podem compreendê-lo plenamente. Portanto, o entendimento destas lições depende da evolução de cada um. Portanto, as crianças têm uma determinada capacidade e entendem de uma determinada forma. André Luís recebe ensinamentos mais elevados porque a sua capacidade de percepção é muito superior. Portanto, isto é o capítulo 36, Mãe e Filhos. Durante a conversa com uma das filhas, portanto, elas agora vão discutir o que se passou da leitura, não é? E uma das filhas pergunta porque é que eles comem só uma vez por dia, enquanto que há outras famílias que têm 2 refeições. E a mãe, Isabel, responde que a pobreza é uma oportunidade de elevação espiritual, pois permite encontrar a verdadeira amizade, a assistência divina e a felicidade nas coisas simples da vida. O filho mais velho, Joãozinho, que se sente um bocado revoltado, discorda e sugere alugar o espaço onde eles se encontram para obter mais dinheiro. No entanto, a mãe explica-lhe e faz esta explicação sem se exaltar e sem responder no mesmo nível de vibração, digamos assim, que aquele espaço é dedicado às atividades evangélicas em memória do pai e não deve ser profanado por interesses materiais. Portanto, aqui neste capítulo percebemos qual é a relação e como a mãe trata os filhos sem nunca os querer mudar. Portanto, dá-lhes sempre um ensinamento construtivo. A mãe, com sabedoria e amor, guia a família e ensina valores espirituais, mostrando o caminho reto através do Evangelho. A narrativa destaca a importância da compreensão espiritual, gratidão, equilíbrio emocional e humildade para encontrar paz e felicidade mesmo no meio da pobreza material. No capítulo 37, intitulado No Santuário Doméstico, após o culto familiar, os espíritos reúnem-se no jardim. Vamos ver o que é que se passa também do lado dos desencarnados que estão a auxiliar a casa. Portanto, os espíritos reúnem-se no jardim da modesta residência. Um dos presentes ressalta a importância do lar como fonte de verdadeira felicidade. Os espíritos são servidos com uma refeição leve e pura, enquanto a família humana desfruta de uma refeição frugal. Portanto, é uma casa modesta e com pouco dinheiro.
Aniceto explica que a pureza das substâncias alimentícias é preservada na oficina espiritual. O grupo observa a chegada da irmã Emília, uma servidora do nosso lar, que se aproxima para encontrar seu esposo ainda encarnado. Portanto, este santuário, digamos assim, permite esta comunicação e esta interação entre encarnados e desencarnados. Aniceto explica que essas ocorrências são comuns e que muitas pessoas são capazes de realizar esse intercâmbio espiritual durante o sono. O ambiente é marcado por agradáveis sensações de paz e alegria. Aniceto também esclarece sobre o vento na crosta e compara a diferença entre os veículos de manifestações dos espíritos encarnados e desencarnados. Portanto, aqui há uma comparação do que é que se passa dos dois lados da vida. O grupo observa formas sombrias, espíritos ignorantes e perturbadores que procuram abrigo durante a tempestade, mas recuam assustados ao se depararem com a luminosidade espiritual do lar de Isidoro. Portanto, lá está, eles não vibram na mesma, não têm a mesma frequência, portanto não se aproximam de um lar com muita luz. Em seguida, os espíritos retornam ao salão da casa, onde observam a chegada de Isidoro e Isabel, irradiando felicidade e vestidos elegantemente. O casal anuncia uma excursão instrutiva e deixa os filhos sob os cuidados dos espíritos. Aniceto elogia a felicidade da mulher que aprendeu a ciência do sacrifício individual e destaca que a prece no lar transforma-o numa fortaleza espiritual, afastando as entidades das sombras e trazendo proteção e harmonia para a família. Isto é verdade neste santuário e na nossa casa também. Portanto, a importância do Evangelho no lar é essa. E, portanto, além de relatar o que é que se passa nesta história, teremos também esta lição importante. No capítulo 38, atividade plena. No salão acolhedor de Isabel, os espíritos estão em atividade espiritual, enquanto um aguaceiro ocorre lá fora. Muitos espíritos recentemente desencarnados chegam ao local, parecendo convalescentes e desorientados. Aniceto, o orientador, explica que a lembrança é obliterada temporariamente, para que os espíritos encarnados não se desliguem das obrigações terrenas. Aniceto mostra um encontro espiritual entre uma jovem senhora encarnada e sua avó desencarnada. A avó consola a neta, que está passando por dificuldades, transmitindo-lhe pensamentos positivos e imagens simbólicas de uma víbora que se transforma numa flor de virtude. A jovem não se lembrará exatamente das palavras ouvidas, mas recordará os símbolos e a essência da mensagem consoladora. Portanto, o exemplo desta interação que eu vos tinha referido há bocado. André Luís começa a entender o intercâmbio entre as duas esferas e percebe a importância das verdades espirituais no estudo dos sonhos, comparando com a psicanálise de Freud, que se focava mais nas manifestações instintivas. Questionando sobre espíritos equilibrados no mal, Aniceto afirma que também existem centros para estes espíritos, onde ocorrem obsessões, perseguições e vampirismos, mas são relativamente poucos os encarnados que dormem para o bem. O texto termina com uma prece para serem protegidos do mal. No capítulo 39, trabalho incessante, ao alvorecer, Aniceto recebe diversos amigos com incumbências de combater uma cooperativa de desencarnados ignorantes que se congregam para o mal. O local de serviço, humilde aos olhos do mundo, é importante e os trabalhadores espirituais auxiliam espíritos desencarnados que precisam de ajuda e instrução. Uma senhora conta como encontrou sua filha em sonho, desviando-a do suicídio graças à ajuda prestada naquele posto de serviço. Portanto, reparem a importância que pode ter um local onde se faz o culto do lar. Outros trabalhadores espirituais preparam-se para o trabalho diurno e explicam que há vários postos como este, onde ajudam espíritos ignorantes e sofredores. Alguns trabalhadores têm funções específicas de recrutar e auxiliar esses espíritos, mas são advertidos para não perder tempo com entidades maléficas ou ociosas. Devem focar-se na evangelização e no socorro com seriedade, evitando abusos. Depois é relatada uma história de dois trabalhadores, o Vieira e o Hildegardo, que convidaram para uma destas reuniões parentes desencarnados que não estavam preparados para essas reflexões mais sérias. Portanto, eles causaram distúrbios na reunião, atrapalhando os trabalhos, portanto, eles foram avisados que não o deveriam fazer. Portanto, e eles recebem então percebem a importância do amor e do entendimento no dever positivo do serviço espiritual. No capítulo 40, rumo ao campo,
Portanto, depois daquela noite de trabalho, os trabalhadores dirigem-se ao campo. Após a noite de trabalho espiritual, Aniceto e os demais servidores espirituais preparam-se para descansar e dirigirem-se ao campo. Utilizando a volitação, eles observam diferentes aspectos do mundo espiritual e material. Aniceto ensina que a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria e pode afetar tanto o corpo quanto a alma. Portanto, daí a importância de nós estarmos conscientes do que estamos a pensar, e nós passamos o dia todo a pensar. Portanto, emitimos vibrações, podem ser negativas ou positivas, em função do que é que nós estamos a pensar. A fé religiosa é enfatizada como um elemento essencial para a elevação espiritual e o combate aos perigos espirituais. Aniceto explica que, apesar do poder da luz solar e do magnetismo terrestre na destruição de formas de vida inferiores, enquanto os seres humanos cultivarem o campo inferior da vida, haverá criações negativas e a batalha pela evolução continua. As explicações revelam a importância da fé, da autoconsciência e do esforço nobre na busca pela elevação espiritual. No capítulo 41, Entre as Árvores, Aniceto conduz então os companheiros a uma pequena propriedade rural, cercada por paisagens exuberantes e acolhedora. Ele explica que os desencarnados também precisam de momentos de repouso, embora não se cansem como os encarnados. O campo é considerado um ambiente especial e rico em princípios vitais, onde muitos trabalhadores espirituais colaboram com a natureza e os reinos inferiores. Portanto, reparem aqui a referência novamente à natureza. Falámos da luz solar e agora da natureza e a importância para o refazimento espiritual. Aniceto destaca a importância da fé religiosa, da reflexão noturna e do equilíbrio emocional para a evolução espiritual. Ao chegar a uma cena de acidente envolvendo um carroceiro agressivo com o seu animal de carga, Aniceto destaca a importância da educação e do respeito, pois o homem foi punido pelas suas próprias ações e emoções negativas, sofrendo as consequências da sua cólera. O episódio serve como lição sobre o retorno das ações e da importância de respeitar a natureza e os seres inferiores. A serenidade do mentor diante da situação demonstra a compreensão das leis universais. Portanto, a importância então da forma como nós tratamos aqueles que são inferiores e que não devemos tratar pior por causa disso. Pronto, e termino então os capítulos que fiquei de apresentar. Muito obrigado pela vossa atenção.